Por que o Ceará não consegue mais se comunicar com o seu torcedor? Viemos de 2 gestões em que o desafio é a gente ouvir o que a diretoria espera do seu torcedor. E a gente teve presidentes, ao longo dessa história, que souberam exatamente o papel do torcedor do Ceará para o clube. E sabem muito bem a importância de você estar com a torcida ao seu lado. Não me parece o que está acontecendo hoje e a gente quer falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos ao momento aí de falar sobre o clube, sobre esse momento até de relação clube e torcida. Deixa o like aqui nesse vídeo, comente também, participe do debate que é muito importante e vamos para o vídeo. Klaus, o momento é do torcedor estar sempre muito desconfiado e sempre muito com o pé atrás em relação ao Ceará, né? Eu acho que, claro, os resultados, o campo sempre vão fazer isso também com o torcedor. Claro. Mas a relação clube e torcida, eu acho que tem esfriado, né? Ou tá meio esquisito ultimamente, né? Muito esquisita, vem piorando ao longo dos últimos meses, né? A gente viu isso acontecer, claro que teve o rebaixamento nesse processo. Isso é uma dor que vai de dentro do clube para fora, né? Claro, o torcedor sente também. Mas a única forma de você transformar a dor em motivação é você reagindo. É você não se abraçando à dor. E a minha sensação, eu acho que a sensação do torcedor que está de casa é que o Ceará se abraçou à dor. É de que o Ceará não soube lidar com o rebaixamento internamente. Sim. E isso está reverberando para fora, né? E não adianta, por mais que a gente tente mostrar que há um trabalho sendo feito com método, com organização, não adianta. Tudo isso está acontecendo e o torcedor não está percebendo isso na prática. O time, ok, ainda está se formando, está melhorando, mas a gente vê as arquibancadas vazias, a gente vê um clube que se distanciou do seu torcedor. Eu tenho cobrado posicionamentos mais contundentes em termos de planejamento, falando com o torcedor, falando com o conselho, e eu não tenho visto isso acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo nos comentários aqui no YouTube, comentários em grupos de WhatsApp, comentários de pessoas próximas, que o clube esfriou, que o clube voltou à estaca zero. A sensação que nós temos é de que virou o Ceará do Robinson caindo em 22, aquela reta final da gestão Robinson. E o comportamento que a gente tem visto hoje, infelizmente, do clube é esse. Sim. Um clube que se tornou apático de novo. Um clube que caiu no marasmo. O seu torcedor completamente desconfiado de tudo que tem acontecido. E a gente já viveu momentos na nossa história de presidentes que, sim, cometeram erros também. Presidentes que não foram plenamente perfeitos ao longo da sua gestão, mas que nunca deixaram de valorizar o torcedor do Ceará. E a sensação que a gente tem hoje é de abandono. É de que esqueceram da gente. De que a gente não faz parte do que precisa ser a temporada 2026. E isso preocupa. A gente veio de presidentes como Franzé Moraes, que chamava a torcida de baú, né? Era importante a torcida. A gente veio de um presidente que teve que revolucionar o que era o Ceará para que ele se tornasse a base, o pilar central do que é hoje, que foi o Evandro Leitão. Os torcedores mais jovens vão lembrar do presidente Evandro do Conselho, que aí ele não foi bem. Mas o que foi o Evandro em 2009 para o futuro do Ceará, eu não vi ninguém fazer. O Ceará estava quebrado, o Ceará não tinha recursos, o Ceará vinha de uma gestão tenebrosa, que era do Eugênio Rabelo, e ele conseguiu trazer o torcedor para perto, conseguiu formar um time em menos de 2 anos que estava na Série A. Por quê? Porque ele vibrou junto com a torcida. Porque ele estava junto com a torcida. Porque a torcida era parte da gestão dele. Parte não necessariamente dentro da gestão, gerindo, não preciso ser tão óbvio nesse aspecto. Mas era parte importante do que ele precisava de recursos, receitas, porque naquela época não tinha os grandes patrocínios de hoje. Era a torcida na bilheteria e fazendo sócio-torcedor naquela campanha. O Ceará estava numa situação tão difícil, Douglas, que na gestão do Evandro não tinha nem patrocinador de uniforme. Sim. E o Evandro estampou na camisa o patrocínio Master rumo aos 20 mil sócios torcedores. Naquela época era muito. Era impensável chegar em 20 mil sócios.
Hoje o Ceará já chegou a bater 50 mil sócios. E aí veio as gestões do Robinson e agora do João Paulo, e mais trazendo agora para a realidade, trazendo para o mais palpável de hoje, uma gestão que se profissionalizou, melhorou de fato a sua maneira de fazer o futebol, mas que não sabe mais falar com o público, não sabe mais falar com o torcedor. A sensação para nós é de que virou uma SAF. A sensação é de que se estivéssemos numa SAF, seria assim. Só que SAF tem grana, SAF tem recursos e sabe fazer dos recursos algo positivo. Nós não temos esses recursos. A gente viu o João Paulo falar sobre recursos na entrevista de ontem que ele deu para o Jogada. E eu acho que pelo menos o João Paulo tem aparecido. Mas acho que o cargo de CEO de futebol, do departamento de futebol, não pode estar a parte do que está acontecendo num todo do clube. E a sensação que nos dá é desse distanciamento, que vem, sim, pela falta de comunicação desde o começo da temporada com o seu torcedor. Sim, sim. E isso está reverberando, Douglas, nos estádios. E desde o ano passado, né? Ano passado mesmo, acho que já não sabia. Ali no final do ano passado para cá, a gente viu. Na verdade, acho que o momento de mais conexão que essa gestão teve com o torcedor foi no acesso. Início de 2025, né? 24, no 24, caso. perdão. 24, Verdade. teve um pacto, teve treino aberto, aquela coisa. Foi todo um ano ali em que explicaram que a situação era difícil mesmo. O Ceará teria que realmente fazer algo improvável, porque vinha de um ano bem ruim, que era dívidas, né, da compra do Saulo e do Barleta. Exatamente. O Barleta tinha acabado de sair. Teve problemas de transfer ban e tudo. E o clube conseguiu fazer com que o torcedor entendesse que o torcedor teria que ser muito importante para um acesso, para ter a reviravolta, né? Foram 3 transfer ban no ano, foram vários problemas financeiros. E aconteceu o que aconteceu, o Ceará subiu, né? E com a torcida enchendo, fazendo aquela festa que até hoje é muito lembrado por jogadores que vieram ano passado, lá do jogo contra o América Mineiro e tal. Exato. Então, acho que a gente perdeu um pouco disso, sabe? E quando a gente fala aqui que o clube está profissional, isso é uma coisa boa. Boa. Até porque se chegar esse vídeo lá em alguém da diretoria, departamento de futebol, ninguém está criticando a profissionalização. Óbvio que não. A profissionalização é muito necessária hoje em dia, tem que ser cada vez mais profissional. E se tem algo bom do departamento de futebol, e tem coisas boas mesmo, que é essa questão do processo, Sim. a questão de ser mais profissional, de estarem cada vez mais investindo em recursos tecnológicos e tudo mais, beleza, isso é ótimo. Mas não esqueçamos que ainda é um clube do povo. E detalhe, também é papel profissional saber comunicar. Exatamente, com certeza. Também é um papel que não está sendo feito, que ao meu ver está sendo negligenciado, a não comunicação. Exatamente. A gente não pode esperar apenas pelas respostas do campo. A gente precisa planejar o que a gente quer ser para 2026. Comunicar é ato profissional. O Ceará nem sequer sabe fazer o básico. De novo, a gente estava em 22 falando sobre isso. Sobre a não comunicação, sobre a não verbalização do que estava sendo feito no clube. E, de novo, a gente veio aqui para levantar esse assunto, porque, de novo, o Ceará se fechou. De novo, o Ceará não sabe mais falar com o torcedor. De novo, o Ceará não sabe mais como tratar as coisas com o seu torcedor. Então, o torcedor está dando as costas ao clube, porque o clube está dando as costas ao torcedor. Ah, mas as coisas estão sendo feitas. Está todo mundo trabalhando aqui. Ninguém está falando o contrário disso. A gente está falando que vocês não sabem falar com o torcedor. Não tem ninguém falando com o torcedor. Nem o próprio João Paulo soube falar. Aí sabe o que acontece? Aí o torcedor fica meio assim perdido em relação à situação do clube. Aí chegou a notícia que o Internacional comprou o Matheus Bahia por 6 milhões. Aí o torcedor vai lá e fala: por que não comprou também? Por que não botou 6 milhões na mesa? Sabe como? Porque não sabe o que acontece no clube. Não sabe que a questão financeira hoje está realmente problemática assim, também, né? Depois de mais uma queda. Não sabe que não tem condições do Ceará hoje contratar um lateral por 6 milhões. Ainda mais, enfim, o Matheus Bahia, a gente já até falou sobre isso. Seria muito difícil, porque o jogador queria outros ares também e tal, não tinha tanto interesse em permanecer. Mas fica essa questão de, parece para o torcedor que está sendo negligenciado. E quando a gente fala aqui, explicando o contexto, fica parecendo que a gente está servindo de escudo. Exatamente. Só que não somos escudo. Na verdade, são informações, né, de bastidores que a gente acaba sabendo, mas que, me desculpem, a gente não tem essa responsabilidade, ou o Danilo, ou o Del Luiz,
ou o Rodrigo Cavalcante de estar dando as explicações que deveriam ser dadas pelo clube. Em alguns contextos, não é só sobre dar explicações de contratações. O exemplo que o Douglas está trazendo aqui do Matheus Bahia é um guarda-chuva maior do que ele está querendo tratar. Se a gente soubesse que a realidade era difícil, esse assunto nem teria sido assunto. Sim. Do Matheus Bahia. Por quê? Porque a gente sabia o planejamento do Ceará. Ia ser difícil, iam ter desafios, havia um planejamento. Mas se a gente ouve só silêncio, o torcedor tem total direito de questionar tudo que tem sido feito dentro do clube, porque há o silêncio. E onde há o silêncio, ele é ocupado pela conspiração, pela fake news, por tudo o que pode imaginar dentro das redes sociais, principalmente. Então, assim, um clube que não se comunica, ele abre margem para diversas especulações. E aí, é engraçado porque ele retroalimenta um contexto. O pessoal de dentro do clube fica chateado com o torcedor, Sim. porque o torcedor começa a falar muito, as mídias começam a criticar muito, e as mídias ficam chateadas, os torcedores ficam chateados porque o clube não se comunica. Então, um decide não falar, porque está chateado porque o torcedor está reativo demais. E o torcedor aumenta o tom. E o clima acaba. O ambiente, a ambiência Ceará Sporting Clube acaba. E a minha sensação é de que esse ambiente está terrível. Terrível. Clube e torcida, a relação está terrível. A gente tem tentado alertar aqui, tem tentado falar com o clube, tentado alertar sobre isso, mas a gente não é ouvido. Então, assim, eu quero hoje aqui, esse vídeo é muito mais para a gente deixar o registro. Tentamos. A gente tem tentado fazer com que esse alerta chegue às pessoas do clube. Não temos conseguido sucesso. Então, a gente torce para que as coisas possam dar certo, para que as coisas melhorem, para que esse alerta, esse feedback, que já não foi só apenas em vídeo, ele fique registrado aqui para o torcedor entender a nossa luta também. A gente tem tentado fazer a nossa parte. Os exemplos são da nossa própria história. A gente aprimora o que está errado, que é o profissional, melhora a comunicação profissional e as duas coisas precisam caminhar juntos. Falar com o torcedor, falar com o público, falar com o mercado é se posicionar profissionalmente, é saber qual o seu papel, é saber que o torcedor ele entende qual o seu papel dentro do clube. Quando ele não entende, ele vai te criticar. E é isso que tem acontecido. A gente está perdido, solto, e não temos perspectiva de novo. Outra janela que vai chegando perto do final, já começa a ser aquela cara de se não fecha um centroavante para o Campeonato Cearense, é desespero. Ou se fechar na sexta-feira, fechou no desespero. Sim. Já passa um recado ruim. Me desculpem. Hoje é quarta-feira, faltam 2 dias para fechar a janela do Campeonato Cearense. Só temos o Luca de camisa 9, que não cumpre a função tática do jeito que o treinador da gente gostaria. Mais uma janela em que o Ceará vai para a Bacia das Almas nos desespero. Eu não acho isso adequado, mas se a gente soubesse o contexto disso, não é o contexto da negociação. Eu tenho que desenhar. Sim. Né? Sim, desenho. Não é o da negociação, não é porque um jogador pediu a mais ou a menos. Não, eu estou falando se lá no começo tivessem dito que ia ser uma temporada difícil, que precisava contar com o torcedor, que esse guarda-chuva tivesse sido muito bem planejado, a gente não estava vendo de novo de uma maneira que parece para nós e parece para o torcedor incompetência. É assim que vocês estão se vendendo. Dói dizer isso, mas é a maneira como vocês se vendem para o público, como incompetentes. É uma pena. Temos tentado alertar, temos tentado falar. Não vou mudar minha opinião. Sei que é um vídeo que acaba chateando pessoas, mas aqui eu tenho que ser o mais justo possível com todas as frentes. O torcedor, o clube e as pessoas. Eu não estou ferindo o caráter de ninguém aqui nesse vídeo. Eu estou alertando sobre a perspectiva como as pessoas estão olhando o trabalho sendo desenvolvido dentro do clube. Se vocês quiserem entender como uma crítica direta, eu lamento. Porque isso aqui, esse vídeo, ele é muito mais para conscientizar de que fazer como você acha que é o certo, às vezes não é o certo. E o clube não está conseguindo entender onde a gente está querendo chegar. O torcedor,
ele acaba batendo na gente, porque a gente está aqui toda hora, todo dia. Faz parte. Mas eu espero que as coisas mudem, Douglas. Fica aí a reflexão. É um vídeo para o torcedor também comentar o que é que você acha de tudo isso também. Deixe seus comentários, compartilhe, joga nos grupos e a gente vai batendo papo todo dia por aqui. Até a próxima, Klaus. Valeu. Galera que quiser comentar, comente o que você achou desse vídeo. É um vídeo mais denso, mais necessário. E a gente agradece demais a todo mundo. Deixe o seu like, se inscreve aqui no BPR Vozão. É isso, valeu. Bora, Vozão! Bora pro racho.